Agora, vamos falar sobre a Caixa Econômica Federal e tudo mais. Olha, a área de controle interno da Caixa Econômica Federal, para a qual o Sérgio foi indicado pelo Pedro Guimarães, isso tem que ser bem dito, viu? Isso tem que ser dito muitas vezes para que as pessoas coloquem nas suas cabeças. O Pedro Guimarães, quando essas denúncias começaram a surgir, ele trocou a diretoria de controles internos, ele colocou gente dele. Para quê? Para que quando alguém denunciasse, sofresse pressão interna dentro da Caixa. Ou seja, se alguma mulher chegasse e falasse, olha, eu fui chamada para uma viagem, vamos supor, lá na costa do Sauípe, que ele só ficava em resort 5 estrelas com dinheiro público, né? Aí o Pedro Guimarães me chamou para o quarto dele, ele tocou aqui no meu seio, fez isso, aquilo. O que acontecia? Essa mulher ia ter um problemão na sua carreira na Caixa Econômica Federal. Em vez da diretoria de controles internos chegar e falar, opa, peraí, isso é grave, vamos apurar isso aí, peraí, vamos ver aí se tem outras pessoas aí que estão também denunciando, vamos fazer aí os procedimentos investigatórios corretos internos. Não. O que eles faziam? Marcava o nome da mulher para falar, ó, essa aqui não sobe mais na carreira, essa aqui quando a gente puder a gente transfere ela lá para o fim do mundo, se a gente puder fazer ela descer na carreira dela, melhor ainda, se der para ser exonerada, melhor ainda. É isso o que fazia. E isso começou a ser feito com mais afinco a partir de março. Por que março? Porque foi em março que começaram mais denúncias e o Pedro Guimarães falou, opa, peraí, a coisa tá ficando ruim para mim. Então ele trocou quem quer que fosse a diretoria e colocou o rapaz que cometeu suicídio, segundo a Polícia Civil de Brasília, ontem. Tem uma coisa sobre a tese de se ele se matou ou não, que é o seguinte, foi encontrado o corpo, a Caixa Econômica Federal enviou nota para toda a imprensa dizendo que a Polícia Federal estava investigando o caso. Aí toda a imprensa foi atrás, obviamente, da Polícia Federal, para falar, ô Polícia Federal, e aí, o que aconteceu? A Polícia Federal falou, não, a gente não foi avisado. Quem está investigando é a Polícia Civil, a Polícia Federal não tem nada a ver com o caso. Aí você fala, peraí, por que a Caixa envia uma nota e leva toda a imprensa a erro? Aí toda a imprensa perde tempo indo na Polícia Federal, a Polícia Federal também perde tempo para responder a imprensa, aí depois, quando ele chegou na Polícia Civil, já tinham passado 7, 8, 9 horas. Que é o tempo exatamente de tentar esconder alguma coisa, que tinha alguma coisa para esconder ou não. Pois bem, bem estranha a nota da Caixa, o posicionamento da Caixa Econômica Federal. Também bem estranho o cara ter sido encontrado no lado externo do prédio. Nunca vi uma pessoa assim em público, não faço ideia de como ele cometeu tal suicídio. Também a Polícia Civil de Brasília, vamos lembrar, é muito ligada ao Bolsonaro. Inclusive o Bolsonaro estava com o governador anteontem, Ibanez Rocha. O Bolsonaro, ele costurou para que o atual governador, que é o chefe da Polícia Civil, ele quem escolhe o secretário de Segurança Pública, que é bolsominion raiz, fascista máximo lá em Brasília, agora esqueci o nome dele. Então o Bolsonaro estava com o governador anunciando que o governador atual de Brasília vai ser o candidato do Bolsonaro ao governo, a Damares não vai ser mais candidata ao Senado, o candidato ao Senado vai ser a Arruda, Flávia Arruda, que é a esposa do Arruda, aquele corrupto que ficou preso um tempão. Então o Bolsonaro articulou, passou uma rasteira na Damares para que a corrupta esposa do corrupto seja candidata ao Senado e o Ibanez Rocha tenha o caminho livre para ser reeleito governador. O Bolsonaro estava meio assim com o Ibanez Rocha, porque o Ibanez Rocha ele acena para todos os lados, né? Para todo mundo que... Por exemplo, o Lula começou a subir nas pesquisas e falou, ah, mas se eu for reeleito eu converso com o Lula, eu converso com todo mundo. O Bolsonaro não gosta disso. Tá, mas aí você vê, na Polícia Civil aparelhada pelo bolsonarismo completamente, fala que não temos detalhe de como o rapaz morreu, mas ó, foi suicídio, ponto final e acabou. Engraçado, o bolsonarista que deu as senhas do circuito interno das câmeras, de onde foi a festa do Marcelo Arruda, aquele petista assassinado pelo Jorge Guaranho, que é outro bolsonarista terrorista, também cometeu suicídio. Muito engraçado. Aí isso é um vídeo no Metrópolis, que é hoje o site mais bolsonarista que existe, e o vídeo fala, ó, aqui prova que foi suicídio. Aí você vê o vídeo, eu nem vou mostrar, jamais vou mostrar uma coisa dessa. Não dá. Ó, o cara tá se jogando da ponte nesse vídeo. Não tá. Ele chega na ponte e o vídeo corta. Ele não se joga da ponte no vídeo. Muito, mas muito estranho. Aí vem um veículo bolsonarista dizer que tem a prova que realmente foi, mas não tem. No próprio vídeo não prova nada. É engraçado, olha, o Bebiano, quando ele ia mostrar o celular com as provas contra o Bolsonaro, ele infartou. Aí você comenta, ele infartou ou foi infartado? O Adriano da Nóbrega, quando a polícia pegou, foi assassinado. Aí, agora, o outro do caso Marcelo Arruda também, que era quem podia delatar lá o bolsonarista,
cometeu suicídio, ou será que foi suicidado? E agora o outro, que é quem tinha todas as denúncias contra o Pedro Guimarães, que é quem provavelmente, assim, tudo leva a crer que foi ele quem levou essas denúncias diretamente ao Bolsonaro, ao Jair Bolsonaro. O que liga o Bolsonaro ao caso. Agora ele comete suicídio. Novamente eu pergunto, você comenta aí, suicidou ou foi suicidado? Pois bem, aí as denúncias contra o Pedro Guimarães eram o seguinte, que este rapaz que morreu tentou de tudo abafar. As denúncias eram de que o Pedro Guimarães ele inventava viagens da Caixa a locais diferentes do Brasil, sempre ficando em hotéis 5 estrelas. E ele gostava de lugares onde tinha mais calor, porque aí ele convidava as mulheres para irem para a piscina, para irem para o mar, e aí embaixo d'água ele ficava pegando nas partes das mulheres. Então, aí nessas viagens ele visitava a sede da Caixa, quando ele via qualquer funcionário, não interessa se era de baixo escalão, tipo uma funcionária, uma atendente, coisa assim, se ele via qualquer funcionária que ele considerasse bonita, ele falava, opa, peraí, essa aqui marca quem é que a gente vai chamar ela para ser transferida para a sede da Caixa em Brasília. Ela estando na sede da Caixa em Brasília, a gente a promove e ela vai começar a ir nas viagens também. Aí ele chamava as mulheres pro quarto dele tarde da noite, falava, ó, tô precisando de um carregador, traz no meu quarto. Olha, tô precisando de um remédio, traz aqui no meu quarto. Aí ele de samba canção, ele abria a porta, aí ele tentava convidar as mulheres para entrar pro quarto dele. E veja bem, a gente sabe das mulheres que não aceitaram. As que aceitaram, e aí eu nem culpo a elas, a gente não sabe que essas não vão denunciar, não denunciaram. Então a gente não sabe quantas vezes a tática do Pedro Guimarães deu certo, de ele conseguir realmente o que ele queria ali com as mulheres. Mas muitas vezes deu errado e ele forçava a barra de tal maneira, talvez tenha dado errado todas, espero eu, de tal maneira que as mulheres denunciavam. E aí, quando ficou feio, ele coloca ali o Sérgio na controladoria, na diretoria de controle interno, e ele simplesmente barra tudo. Só que não era apenas assédio sexual, não. Ele também recebia denúncias de corrupção, de nepotismo, de qualquer tipo de coisa que fosse superfaturada, ele recebia essas denúncias. E ele tratava de abafar. Tanto ele era amigo e indicado pelo Pedro Guimarães, que logo após a morte dele, o Pedro Guimarães fez uma publicação no Instagram, dizendo que, olha, ele era um grande homem, ele era isso, ele era aquilo, e aí ele fez a publicação já sabendo que tem coisa muito errada aí, ele fez a publicação no Instagram dele em que ninguém pode comentar. Só quem ele segue pode comentar. E aí a esposa do Pedro Guimarães, a corna mesmo, porque ele assediava as mulheres. Se 30 mulheres dizem que o cara estava assediando, 30 mulheres que não se conhecem, a coisa errada tem, né? Aí a esposa dele, do assediador, vai lá e fala, realmente, que Deus o tenha, ele era um grande homem. Por que o Pedro Guimarães diz que ele era um grande homem? Porque era ele quem encobria essas denúncias todas. E só levou ao Bolsonaro quando a coisa ficou assim praticamente insustentável. E aí o que o Bolsonaro fez, e isso, quem poderia dar esse depoimento é exatamente o rapaz que morreu, o que o Bolsonaro fez é crime de prevaricação. Se o presidente da República é avisado de um crime de uma pessoa e ele não denuncia, ele não manda para a Polícia Federal, para o Ministério Público do Trabalho, para quem quer que seja, para algum órgão competente investigar, o presidente da República está cometendo ele mesmo crime de prevaricação. Então se inscreve aí, falou.